Você ouve agora Band News Entrevista. Hoje a gente vai falar de um tema super importante para a saúde pública, que é a leishmaniose. Agosto é um mês dedicado à conscientização e ao combate dessa doença que afeta humanos e animais, especialmente os cães. Eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado. Estou com a doutora Ana Galvão, chefe do setor de informações em zoonoses do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, e também com o médico veterinário Dr. Paulo Henriques, conselheiro também do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia e diretor da Pet Master Clínica Veterinária. Quero começar dando um bom dia e agradecendo pela presença de vocês aqui nessa manhã de sábado. Bom dia, eu que agradeço a disponibilidade, né, e esse espaço aqui para a gente falar de assuntos tão importantes para a saúde humana e animal. Bom dia, Renata, bom dia, doutora Ana, bom dia aos ouvintes da Rádio Band News FM. Em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária, eu gostaria de agradecer o convite para falar de um tema tão importante, né, quanto é a leishmaniose, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista clínico, né? Com certeza. Eu acho que hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo precisa entender bem e saber como que a gente pode se cuidar, né? Então, eu queria começar do começo, queria que vocês explicassem para a gente o que é leishmaniose e por que essa é uma questão importante para a nossa saúde pública, tanto no Brasil quanto aqui no nosso estado. A leishmaniose é uma zoonose, né? Então, ela é uma doença que ela é transmissível, né, do animal para o ser humano através de um vetor, um mosquito, né? Esse parasito, né, que parasita o sangue dos animais, ele pode albergar, ele pode se transformar tanto no ser humano quanto no animal, causando lesões. A depender da espécie desse parasito, pode causar lesões tanto em mucosa, né? Às vezes tem um estigma muito grande no ser humano, porque há uma perda da mucosa nasal e oral, então ficam feridas muito feias mesmo. Às vezes lesões só cutâneas, como úlceras que não cicatrizam facilmente. E no cão também um emagrecimento, uma perda de pelo. Só que essa doença, se não tratada no ser humano, chega à letalidade de mais de 90%. Ou seja, mais de 90% das pessoas, se não tratarem a leishmaniose, principalmente podem morrer. A leishmaniose visceral, né, que ataca as vísceras, e porque não tem a visibilidade das outras cutâneas, como mucosa e ferida, como eu falei, às vezes o diagnóstico é tardio e por isso chega a uma letalidade, às vezes, de 90%. E mesmo aqueles pacientes que tratam, a letalidade circula em volta de 8%, 9%, porque às vezes o diagnóstico é tardio. Então, a gente precisa conhecer muito, né, para prevenir, para não deixar chegar num diagnóstico tardio ou evitar que ela aconteça. Dá a sensação, ouvindo a senhora falar, que é uma doença que acaba atingindo mais as populações mais vulneráveis, né? Como é que é esse panorama? Como é que está isso hoje aqui para a gente no nosso estado? Nós temos isso bem desenhado, porque o mosquito transmissor da leishmaniose, né, é um flebótomo, é um mosquito palha, né? Ele é comumente chamado palha porque ele é muito pequenininho, né? Então é difícil da gente ver, é bem diferente do mosquito da muriçoca, o mosquito da dengue, e a grande diferença é que ele não se reproduz em água, como a gente está conhecendo e sabendo, né, evitar a dengue, a muriçoca. Ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição. Então, folhas caídas, frutas, né, que caem no chão e apodrecem, galinheiro, todas essas questões que, às vezes, na zona rural, ela é mais comum. A gente tem a nossa casa, um pomar do lado, a frutinha cai, a gente acha que aquilo vai adubar a terra e não vai limpando, cria uma galinha ali, outra lá, né? E o cão transita entre esse ambiente da zona rural, do galinheiro, daquele momento ali de material orgânico em decomposição, depois vem para dentro da casa. E o mosquito está ali, pica o cão, depois transmite para a gente, né? Então, esse é um ciclo normal. Só que na nossa cidade, né, ou como a maioria das áreas urbanas, nós estamos adentrando esse meio ambiente, que é um ciclo normal
natural da ecologia do mosquito. A gente está destruindo, né, a área de floresta, né, as casas estão sendo construídas cada vez mais, destruindo o ecossistema. E isso tem trazido esse mosquito para próximo das pessoas. Então, é fundamental a gente fazer uma higiene do meio ambiente correta, saber onde construir, né, nossa residência e, principalmente, tratar da saúde daquele ser, né, que está ali próximo da gente, que é o nosso cão, né, o nosso pet, e que precisa protegê-lo para que ele não sirva de elo dessa cadeia ecológica que acontece. Minha gente, a gente que tem animalzinho de estimação, eu acho que a maioria da população hoje, né, tem um carinho tão grande e a gente, às vezes, tem esse cuidado, mas como é importante a presença do profissional da medicina veterinária, né? Porque, para além do remedinho de pulga, para além, que é importante, né? Para além da vacina ali antirrábica, tem muitas outras questões que estão relacionadas à saúde dos nossos animais de estimação que a gente precisa ter todo o cuidado do mundo. E a gente ainda escorrega, estou falando a gente porque eu também sou dona de pet, a gente escorrega um pouquinho às vezes nessa atenção, né? Tá, gente, e agora eu queria saber o seguinte, quais os principais desafios hoje, assim, para controlar a leishmaniose aqui no nosso estado e no Brasil? Eu acho que o principal desafio é conhecer, né? A gente não pode combater aquilo que a gente não conhece. Para o ser humano, a gente tem um sistema muito grande que é ministerial, né, do Ministério da Saúde, que é o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis, que o médico ele é obrigado, né, a notificar a suspeita de algumas doenças, né, que são aquela lista que vem atualizada de doenças de notificação compulsória. Então, um médico, ou na rede pública ou na rede privada, em qualquer estabelecimento de saúde, que ele suspeite que um paciente está com leishmaniose, ele tem que notificar. Ele faz uma fichinha, preenche uma fichinha. Ou dengue, que também é de notificação compulsória, leptospirose, catapora. Agora a gente está vendo um surto de catapora, porque o médico suspeitou e colocou. E todo hospital, todo estabelecimento de saúde, existe um núcleo, né? Um núcleo de epidemiologia, um NEP. E essas pessoas, esses enfermeiros, vão puxar aquelas notificações e preencher esse Sistema Nacional de Agravos Notificáveis. Para a veterinária, a gente ainda não tem isso. Então, eu não sei que aquele cão está com leishmania, ele, às vezes, vai ser tratado numa clínica particular e a vigilância, né, a parte humana que o centro de controle faz, né, o centro de controle de zoonose, nós vamos no entorno, fazemos todo o exame gratuito de todos os cães daquele quarteirão todo para saber quais os outros cães estão positivos, faz um teste rápido, né, e colocamos armadilhas luminosas à noite para capturar flebótomos, né, para capturar mosquitos. E identificamos no laboratório, né, quais são se tem mesmo um mosquito ali. Se não tiver, é um cão positivo que vai ser tratado pela clínica veterinária. Nós rastreamos. Mas se tiver, outras atitudes podem ser tomadas, né, como o exame da população, mesmo que sem sintoma, para saber se aquela pessoa está com algum problema. Então, eu acho que ainda falta a gente conhecer onde está acontecendo. E essa estruturação é importante, porque aí esse trabalho vai acontecer um por um ali, né? Com certeza. Né? O que a gente trabalha, eu do Conselho Regional de Medicina Veterinária, sou da Comissão de Saúde Única, né? E o Ministério da Saúde já oficializou que a comissão não é só de saúde pública, não é só da saúde de humanos. Não existe saúde humana se não estiver saúde ambiental e saúde animal. É um tripé. Então, é preciso ter essa harmonia. O animal tem que estar saudável, o ambiente tem que estar equilibrado para que a saúde humana esteja saudável mesmo, né? Assim, do ponto de vista de esteja boa, né? Sim. Que tudo corra ali num ecossistema normal.
Com certeza. Você que sintonizou agora no seu rádio, aqui na Band News FM, a gente está falando de leishmaniose e como é importante a gente cuidar disso, como é importante a gente cuidar do nosso meio ambiente, como é importante a gente cuidar dos nossos animaizinhos. Você que tem o seu cãozinho aí em casa, atenção, quero perguntar para vocês como é que a gente faz para identificar, como é que eu sei que o meu cachorro em casa pode estar com sintomas, ele tem algum jeito de identificar a leishmaniose no animal? Então, Renata, a leishmaniose, ela pode apresentar alguns sintomas bem característicos, geralmente lesões de pele que não cicatrizam, principalmente na região do focinho, uma descamação intensa no corpo do animalzinho, emagrecimento progressivo e um aumento exagerado das unhas. Quando a gente observa esses sintomas, acende o sinal de alerta para a leishmaniose. Mas eu preciso passar um dado muito importante. A leishmaniose pode ser uma doença assintomática. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o animal se infecta com leishmania, ele pode passar meses a anos sem manifestar sintoma. Aí o povo em casa agora escutando o rádio já tá todo mundo que nem eu. Misericórdia! E agora, meu Deus, será olhando bem no fundo do olho do cachorro aí, pensando, meu Deus, Rambo, será que você tá? Meu Deus, Xuxa, será que você tá com algum sintoma? Então, eu acho, tentar dar a resposta, vocês me dizem se eu tô certa ou se eu tô errada, muito importante é levar o animalzinho sempre para fazer os exames. Mas não sai de casa, só vai ali rapidinho na pracinha e volta, mas é muito importante que o profissional veterinário, de vez em quando, possa ter acesso aos nossos animais domésticos para dar uma geral e ter esse olhar clínico que a gente, por mais que ame, por mais que goste, nunca vai ter, né? Perfeito, você tocou num ponto muito importante. O profissional médico veterinário, nesse ponto e em outros aspectos da saúde dos pets, ele tem um papel fundamental, justamente na busca da identificação, no caso da leishmaniose, de possíveis animais assintomáticos ou aqueles animais que já apresentam alguns sintomas. Falando até um pouco do diagnóstico já, o diagnóstico, inclusive para nós médicos veterinários, pode ser desafiadores, porque a leishmania, a gente fala que é uma doença que não tem cara. Eu lembro de um professor que certa vez ele disse assim, a leishmania é uma doença que parece com tudo e não parece com nada. Então, quando ela se apresenta com os sinais clínicos característicos, a gente consegue evoluir no diagnóstico de forma mais precisa, mas às vezes os sinais podem ser totalmente atípicos. Quando o médico suspeita de leishmaniose, ele geralmente precisa buscar o que se chama de diagnóstico parasitológico, ou seja, ele precisa identificar a leishmania naquele organismo. Para isso, ele pode pedir exames de PCR, exames de citologia ou exames de biópsia. Porém, como esses exames, o resultado demora um pouco mais, acaba se lançando mão do exame sorológico. O exame sorológico, ele vai detectar os anticorpos que o animal produziu frente à doença. Quando o exame dá positivo, a suspeita de leishmaniose cresce fortemente naquele paciente e, consequentemente, o médico vai fazer a investigação para fechar o diagnóstico. Mas também tem outro detalhe. Se o exame dá negativo, às vezes não quer dizer que o animal também não tenha. Por quê? Porque a leishmania tem formas atípicas. Então, pode ter um animalzinho que tem um resultado negativo. O médico suspeitar da leishmania, principalmente um animal que mora numa área endêmica, eu vou dar um exemplo da Chapada Diamantina, e ele querer evoluir no diagnóstico e pedir esses exames mais específicos para o diagnóstico. Ou seja, é muito preciso no sentido de... são muitos detalhes, precisa de um olhar realmente muito apurado. E que bom que o conselho está olhando para isso, porque a gente que é leigo realmente jamais vai conseguir ir nesse nível de profundidade, nesse olhar. Só os cães podem desenvolver essa doença ou outros animais do nosso convívio também podem ter leishmaniose? Nós temos relatos, né? Assim, nós temos em literatura, né? A gente trabalha muito com animal doméstico, né? Animal, então, cão, gato. Pode ter também gato, mas numa proporção muito menor. Muito menor. Então, os cães são muito mais susceptíveis. E eu chamo a atenção, o colega falou aqui da questão da Chapada Diamantina, né? Assim, da Chapada, que é uma área endêmica. Nós temos também aqui próximo, né, de Salvador, áreas
próximas que também são endêmicas, como aqui Monte Gordo, Lauro de Freitas. E às vezes, por exemplo, quando a gente faz, né, quando o Centro de Controle de Zoonose faz o exame rápido, o teste rápido, que ele dá positivo, a gente depois faz a sorologia, coleta o sangue daquele animal para fazer uma contraprova no LACEN, que é um teste mais acurado, né? E a gente faz a investigação daquele animal para saber se ele é autóctone, ou seja, se aquele animal veio daqui de Salvador, se ele pegou aqui, né, para a gente fechar o ciclo, ou se ele trouxe de outro lugar. E a maioria das pessoas, às vezes, não correlaciona a área verde, né, ali o pessoal Monte Gordo, Guaraju, Litoral Norte, né, como Salvador. Aí diz assim, não, meu cachorro nunca viajou, a gente só vai final de semana ali para Praia do Forte, a gente passa em Guarajuba, e na verdade é uma área endêmica, é uma área que normalmente ocorre, não é uma coisa assim esporádica. Endemia é o que acontece, né, todo ano. Por exemplo, dengue é endêmico, leptospirose é endêmico, mas um caso como foi o início da Covid, era um surto e depois uma epidemia. Então, assim, leishmaniose nessas áreas né, do nosso entorno de Salvador são endêmicas. Se o animal vai passar um final de semana lá, ele pode ser contaminado e voltar. Nossa, e eu estava aqui ouvindo vocês falarem e pensando também na importância do cuidado e da responsabilidade que é você ter um animalzinho doméstico, né? A gente sabe que existem, os tutores que são cuidadosos, atenciosos, que estão aqui prestando atenção, estão ouvindo a gente, já estão assim, olha, de repente já está na hora de levar, fazer uma avaliação do meu animal. Mas tem muita gente que abandona os animais, tem muita gente que tem uma irresponsabilidade muito grande e com certeza eu imagino que esses animais abandonados, esses animais de rua que estão ali sem nenhum tipo de cuidado, nenhuma observação, devem ser um problema também grave nesse sentido, né? Porque estão nas ruas, estão ali de qualquer forma, num lugar, enfim, não estão bem tratados e de toda forma não estão com ninguém observando esses animais. Então, a gente também tem esse problema de saúde, que é público, também é de responsabilidade de todo mundo, né? Com certeza. Com certeza. O número de abandonos é muito grande, né? Nós recebemos, às vezes, com frequência, deixam caixas, né, de animais pequenos. Às vezes, as pessoas recolhem da rua e largam lá como se disse, e ainda chegam às vezes assim, eu fiz minha parte. No conselho? Não, no Centro de Controle de Zoonose, né? Sim. E então assim, é como se, e aí ele vira assim, eu fiz minha parte. Quer dizer, tirar da rua, né, e jogar para lá, né, assim, e dizer assim, agora cuide, não é bem fazer sua parte, né? E é importante a gente pensar coletivamente também, né? Assim, às vezes você não tem um animal, mas você pode procurar, viu ali na rua, então procurar encontrar uma forma também, pensar na saúde coletiva, na saúde pública, também investigar, também é pesquisar. Hoje em dia a gente tem informação em todos os lugares, né? Então usar positivamente isso para a gente cuidar da nossa saúde. Hoje a gente está falando sobre leishmaniose, estamos falando sobre saúde pública, saúde dos nossos animais e tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Se você quer mandar a sua, o número é 719-8729-5248. Marcelo quer saber, doutores, tem vacina para leishmaniose? Então, Renata, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, tinha uma vacina no mercado, mas essa vacina foi descontinuada. Então, atualmente, a gente não tem vacinação para leishmania, nem tem uma previsão de retorno dessa vacina. Entendi. O que então é feito no momento que um animal doméstico, um cachorro, ele é diagnosticado com essa doença? Quais são os passos? O que precisa ser feito? Como é que fica a rotina dessa família que tem, né, que é dos tutores ali desse animal? Perfeito. Quando o animal ele é diagnosticado com a leishmaniose, a primeira coisa que o veterinário vai fazer é o que se chama de estadiamento clínico. A doença da leishmaniose ela tem estágios, então a depender do estágio da doença, o médico veterinário vai fazer o planejamento do tratamento. Geralmente, os primeiros 30 a 60 dias, o tratamento é um pouco mais intenso, envolve medicações para combater diretamente a leishmania, fortalecer o sistema imunológico ou minimizar os efeitos adversos, principalmente os inflamatórios.
Sobre o tratamento, eu quero chamar a atenção para 2 pontos importantes, principalmente o ouvinte que está em casa, que tem um cachorro com leishmaniose, que está nessa fase do tratamento. É muito importante o acompanhamento regulado com o médico veterinário. A leishmaniose ela é uma doença que não tem cura, então o tratamento ele visa minimizar os sintomas ou reverter os sintomas, diminuir a carga parasitária, mas aquele animal ele vai ser um portador da doença para o resto da vida. E o acompanhamento periódico com o médico veterinário vai propiciar ao pet saúde, porque a doença ela pode atingir os rins, por exemplo. Então, se é diagnosticado precocemente uma lesão renal, o médico veterinário já consegue intervir. Se a doença voltar a ficar ativa e o animal ainda não apresentar sintomas, o médico já pode intervir. Então, quem está com seu animal em tratamento não pode deixar de fazer o acompanhamento periódico com o médico veterinário. E outra coisa importante, Renata, é o uso da coleira repelente ou os produtos repelentes. Um animal que tem leishmania, a gente não pode relaxar, simplesmente porque pegou leishmania, agora eu não preciso ter mais esse cuidado com o uso desses produtos. Muito pelo contrário, a gente deve continuar utilizando esses produtos. Lembre que eu falei que a leishmania é uma doença que não tem cura. Então, se esse animal, com o tratamento, a carga parasitária baixar ou negativar, a chance dele transmitir é muito baixa. Mas essa leishmania pode reativar no organismo dele. E o fato dele estar usando um produto repelente vai proteger os familiares, a população e outros animais também da região. É um cuidado que a gente tem com a família, né, com quem está perto e também com outras pessoas que a gente não conhece. Com certeza. No nosso caso, a gente vai para uma região endêmica, vai aqui para o litoral norte, Praia do Forte, vai passar o final de semana. Vocês estão falando dessa transmissão que é através do mosquito. Então, o uso de repelentes na gente, nos idosos, nas crianças, pode minimizar, pode nos proteger um pouco mais da doença? Pode sim, com certeza, e é uma das recomendações que a gente faz. Assim que a gente identifica um animal positivo na saúde pública, a gente entrega um termo de responsabilidade para aquele tutor, né? Que ele sabe que ele tem um animal que, como o doutor mesmo falou, ele é portador, né? Ele é portador para o resto da vida. Então, tem que tomar alguns cuidados com esse animal. O uso de coleira repelente no cão, ele é muito eficaz, porque o mosquito não pica esse animal que está com o parasito circulando no sangue, então ele não transmite para a gente. E o uso de repelente nas pessoas também. Evitar sair no horário de atividade do mosquito. Então, muito cedo tarde, ou né? Final de tarde. Os horários crepusculares. E esse período que o mosquito está mais ativo, que ele sai para fazer o repasto sanguíneo, ou seja, se alimentar. Então, evitar também que o cão saia nesse horário, colocar dentro de casa, se possível, colocar tela nas janelas, né? O mais recomendado para que o mosquito não entre, né? Para que a gente possa proteger tanto o cão, né? De novas picadas e que ele se torne propagador da doença como o ser humano. É super importante. Chegou mais pergunta, agora pergunta no nosso YouTube. Renato, meu xará, quer saber se outros pets podem ter leishmaniose. Por exemplo, coelho. É possível? Tem gente que tem coelhinho em casa. De repente é o caso do Renato aqui, ele quer saber. Olha, coelho realmente eu não sei te falar, tá? A minha área de atuação é mais a parte de clínica, né? De cães e gatos. Então, essa informação eu vou ficar devendo para passar para o nosso ouvinte. Não tem problema, tá tudo certo. A gente pode fazer o seguinte, depois a gente manda essa resposta para você, Renato, tá tudo certo. Eles vão descobrir, vão pesquisar, porque realmente você fez uma pergunta um pouquinho fora, assim, né? São mais os animais, os cachorros, e aí depois a gente manda essa pergunta para você. Mande aqui no YouTube seu contato, seu e-mail, que a gente manda essa resposta. Gente, o que mais que a gente pode fazer como população, como comunidade, né? Para cuidar, para prevenir. Quais são as formas mais eficazes de evitar essa transmissão da doença, tanto para a gente quanto para os cães e os animais? Só lembrando aqui agora, para tentar falar para Renato, o mosquito ele não tem preferência alimentar. Ele se alimenta tanto de aves, né, que são de sangue frio, né? Então, por isso que é muito comum ele se reproduzir perto de galinheiro. Se alimentam de gambás, ou seja, sariguê, né? É uma grande fonte de alimento na natureza. Mas aí aquele ciclo fica ali. Os animais, provavelmente, esses animais silvestres, né, além deles terem uma vida curta, né? As aves têm uma vida muito curta, né? Tanto a ave de corte quanto os passarinhos, as aves de rapina têm uma vida curta e talvez não dê tempo de apresentar sintomas, como também eles têm o ciclo biológico. Tem animais, né, que eles têm um parasito, mas não apresentam a doença. Então, como
a gente não saberia dizer se esse coelho que é criado doméstico, que é criado dentro de casa, quanto tempo ele está, ou se ele tem ou não, eu não teria certeza, mas que o mosquito pode ser alimentar do sangue desse animal, com certeza. A gente precisa ficar atento, de olho, cuidando. Queria perguntar para vocês mais sobre esse cenário. Como é que está esse cenário hoje aqui, assim? Hoje em Salvador, por exemplo, é um cenário preocupante? A gente deve, assim, nossa, estamos vivendo um momento de grande preocupação relacionada à leishmaniose, ou está mais controlado? Qual é o nosso cenário hoje aqui? Eu diria que hoje a gente está um pouco preocupado, né, assim, do ponto de vista de limítrofes. Como eu disse, antigamente nós temos o município de Lauro de Freitas, que ele é endêmico, e Salvador a gente ainda não tinha autoctonia, ou seja, todos os casos que tinham sido registrados aqui tinham histórico de terem viajado, de terem passado tempo, de animais serem comprados em canis que não são em Salvador, mas hoje nós, pelo último PDDU, nós ganhamos alguns bairros, como Barro Branco, que era um bairro de Lauro de Freitas, onde a gente tem encontrado o mosquito, né, o flebótomo aqui em Salvador, coisa que a gente não tinha antes com a captura desse mosquito. Então, nós estamos fazendo toda a avaliação da fronteira, né, fazendo teste rápido em todos os cães dessas áreas que foram incorporadas em Salvador. Estamos encontrando animais positivos, sim, né? E com relação a humanos, nós temos muitos casos nesse Sistema Nacional de Agravos Notificáveis no Sinam, mas de pacientes que vêm de outros municípios para o tratamento aqui. O tratamento não evoluiu, né, em forma de pesquisa, é a mesma medicação usada há décadas e décadas e décadas. É uma medicação muito tóxica para o ser humano também, hepatotóxica. Então, geralmente ela é feita sob internamento, né? Principalmente em crianças, elas são internadas para fazer o tratamento. Em hospitais de referência. Então, a maioria das pessoas que estão notificadas no Sinam são pessoas de municípios vizinhos que estão aqui para fazer o tratamento. Então, nós não temos casos registrados com autoctonia em Salvador, mas temos vários casos no Sinam. Salvo engano, estamos com 18 casos notificados esse ano já de leishmaniose visceral, né, em humanos, e esse é o cenário. Gente, tem que cuidar. Você está ligando agora o seu rádio, a gente está falando aqui de leishmaniose, estamos falando desse cuidado que a gente precisa ter como sociedade, coletivamente e também com os nossos animais. Tem alguém aí, de repente, que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, está assim, meu Deus do céu, aconteceu, minha vizinha me falou que o cachorro está com leishmaniose, ou eu aqui estou vivendo isso. Dá para atravessar isso com o seu pet? Porque deve dar um desespero, né? Meu Deus, será que precisa sacrificar meu bichinho? O que vai acontecer? Dá para a família atravessar esse processo com todo o cuidado do mundo e depois ficar tudo bem, continuar a convivência com o animal? Eu sei que é preciso muito cuidado, mas dá? Dá, perfeitamente. Essa questão, você tocou no ponto importante, que é a questão da eutanásia, né, do sacrifício desses animais. Isso já não existe mais hoje. Isso era uma medida de anos atrás, quando ainda se engatinhava no entendimento de todo esse processo epidemiológico da leishmania, mas hoje não. Hoje existem tratamento para a leishmania, existem medicamentos de uso veterinário para o tratamento da leishmaniose, e a depender do estágio da doença, o animal pode ter uma vida normal. E aí, Renato, posso falar do meu cachorrinho. Eu tive um cachorrinho meu com leishmania. Eu ganhei ele de presente com 4 meses. E aí, com 4 meses, ele chegou para mim de presente, um Rottweiler, meu querido Hulk, e ele tinha uma lesão no nariz. E aí, como eu sabia que ele veio do interior, aí eu já suspeitei da leishmania. Fiz o processo de investigação e ele deu positivo. E Hulk viveu 8 anos muito bem. Nesse período de 8 anos ele não teve recidiva da leishmania, fez todo o acompanhamento direitinho e veio a falecer esse ano, no mês passado. Ai, sinto muito. Então, por experiência própria também, eu lhe digo, dá para conviver perfeitamente com a leishmania. O que é que a gente precisa, mais uma vez, é o acompanhamento com o veterinário. O veterinário ele tem um papel ímpar no acompanhamento desses pacientes com leishmaniose. E a família que tem um cão precisa ter essa consciência para propiciar esse acompanhamento. Fazendo um bom acompanhamento, um bom planejamento de tratamento, os retornos regulares com o médico veterinário, utilizando a coleira repelente, é como se o animal não tivesse nada. Tem animais que têm os sintomas regridem completamente, ele fica totalmente assintomático. Estágios mais avançados, não. Estágios mais avançados, geralmente o cuidado é mais
paliativo, mas sim, dá para viver plenamente com um cachorrinho com leishmania. Que notícia boa, que notícia maravilhosa. A gente sente muito, né, pela despedida do seu parceiro aí, porque a gente sabe como eles são grandes amigos, grandes parceiros, mas que bom que ele teve uma vida boa e ótimo exemplo, né, porque com certeza deve ter alguém ouvindo a gente aqui que tá assim, coraçãozinho apertado, né? Mesmo. Deixa eu descobrir como é que estamos aí. Tem mais pergunta, peraí. Mais uma pergunta. Vamos ver. É razoável pensar em eutanasiar o cão com mais de 12 anos e com os sintomas? Não. Hoje, a questão pensando em eutanásia para animais com leishmania, isso hoje já não tem mais indicação, né? O veterinário, ele é o profissional responsável por poder avaliar esse paciente, entender a condição dele e propiciar o tratamento adequado de acordo com o estágio da doença. Entendeu? A questão da eutanásia envolve outras questões que não necessariamente, pura e simplesmente, o diagnóstico da leishmaniose. Quem mandou essa pergunta aqui foi Matheus. Matheus, obrigada pela sua pergunta. A orientação, então, para Matheus é conversar com o veterinário de confiança. Exatamente. Matheus, tudo de bom aí para você, para o seu animalzinho, que fique tudo bem, que esse tratamento aconteça e que a história tenha um final bem feliz, que nem a história de Hulk. Com certeza. Que coisa boa. Queria muito agradecer pela presença, quero muito agradecer pela presença de vocês dois aqui nessa manhã de sábado. Quanta informação maravilhosa a gente recebeu. A gente ainda tem um tempinho de programa, mas a gente está caminhando para o final, então já começo a fazer os meus agradecimentos e também quero já deixar um espaço para cada um de vocês contar um pouco, falar um pouco sobre o trabalho de vocês, alertar a população sobre esse momento da leishmaniose e também tem vacinação antirrábica, né? Que vai acontecer em breve, que também, atenção, você, tutor, tem seu gatinho, tem seu cachorro, vamos cuidar dos nossos animais, né? Isso. Quero agradecer também muito ao Conselho Regional de Medicina Veterinária por abrir esse espaço para a gente informar a população, né? A Band News, que é uma rádio de uma audiência enorme, então nós estamos aqui chegando a todo o estado, ou mais a vários outros estados, então é muito importante a gente divulgar a saúde pública, a saúde única, né? Esse convívio saudável entre os animais, o meio ambiente e o humano. E alertar assim mesmo, né? Lembrar que nós estamos na campanha de vacinação antirrábica animal nesse mês de agosto e setembro. Hoje nós estamos, a Prefeitura de Salvador está fazendo o dia D de vacinação antirrábica, hoje e amanhã. Nós temos mais de 20, 30 postos por Salvador, esses dois, né, hoje e amanhã, subúrbio, vários distritos e nos principais shoppings, Shopping Barra, Shopping Bela Vista e Salvador Shopping. Podem levar seus animais lá, vão tomar a vacina gratuita antirrábica, porque assim como a leishmaniose, a raiva é uma zoonose com a letalidade de quase 100%, né? A gente sempre tratou como 100%, mas é letal em animais e no ser humano, mas tem vacina, é uma doença que é prevenível por vacina e está aí disponível gratuitamente. Cuide de seus animais, porque eles são companheiros nossos. Com certeza, e a gente deve esse cuidado a eles, nós somos os tutores como responsáveis, é nossa obrigação, nossa responsabilidade. Nem tem desculpa, que está em tudo quanto é lugar da cidade, dá para incluir os animaizinhos aí no passeio do final de semana, dá a vacina, é de graça, é bom para todo mundo. Doutora Ana Galvão, muito obrigada pela sua presença aqui. Doutor Paulo Henriques, um espacinho também para se despedir aí, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Renata, a presença da doutora Ana, em nome do Conselho também, por esse espaço para a gente estar falando da leishmaniose. E eu queria encerrar falando um pouco mais de prevenção, né? A gente sempre ouve falar que a prevenção é o melhor remédio, e realmente é. Os familiares de pet já estão muito acostumados com algumas medidas de prevenção, né? A ida ao médico veterinário para a realização de check-ups, a vacinação periódica, a vermifugação periódica, o uso de medicamentos para pulga e carrapatos, pegando até o gancho com o que você falou no início, né? Mas eu queria deixar uma informação também muito importante em relação aos remédios para pulga e carrapato. Nem todo remédio para pulga e carrapato tem ação repelente para o mosquito. Então é muito importante que quem tem um cachorrinho em casa converse com o médico veterinário, porque ele é o profissional que vai identificar qual é a condição de saúde daquele pet, qual é o ambiente que esse animal transita, para determinar qual a melhor medida preventiva. A gente pensa muito em pulga e carrapato, mas a gente tem que pensar também no mosquito, principalmente porque hoje o pet é um membro da família e ele viaja com a gente.
ele vai para a Praia do Forte, ele vai para a Chapada Diamantina e ele fica exposto. Então, não deixem de conversar com o seu médico veterinário sobre as medidas preventivas para a picada do mosquito. Excelente. Que aula, hein, minha gente, que a gente teve. Eu aqui no estúdio e você na sua casa, no seu rádio, acompanhando a gente pelo YouTube também. Que maravilha receber vocês aqui. Quero agradecer demais a presença, terem um pouco do tempo de vocês no final de semana, nessa manhã de sábado, de sol em Salvador, mas ainda tem muito final de semana pela frente. Obrigada. A casa é de vocês. Voltem Muito sempre. obrigada. E muito obrigada pelas informações, tá? Eu sou Renata Menezes. Muito obrigada. Um excelente sábado para você. Um excelente sábado para todos nós aqui. Um abração e até a próxima. Até.